Ao vivo, live da hora nona. Estamos aí, aguardando a chegada do pastor Luciano Santágueda. Pastor Luciano é da PIB de Taubaté, em São Paulo, e é oriundo de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Olá, Marcos. Olá, Gabriel. Tamo junto. É nóis. Live da hora nona. Fala, Ângelo, meu brother. Saudade de você, cara. Eupídio. Aí, esse cara que vai conversar comigo hoje é top. Pastorzão de um igrejão. E tem um testemunho, rapaz, de conversão. Teve envolvimento com drogas, com tráfico, coisa pesada. Te falar, hein? Bate-papo hoje vai ser bom. Vamos aguardar ele entrar aí. Vamos aguardar a chegada do nosso pastor Luciano. Fala, Jonas. Ei, Isabela. Tamo junto. Esperando o pastor Luciano chegar por aqui. Vamos ver se ele chega. Não sei se ele tá tendo alguma dificuldade. Fala, pastor Marcos, é nóis, Piuma. Beijo pra vocês. Tamo junto, Jonas. É nóis, Siqueira. Siqueira de Faria. Siqueira de Faria. Cadê o menino? Paulo, tem nada aqui não. dá um toque aí nele. Fala você com ele, ele deve estar tendo alguma dificuldade. Tá falando comigo aqui agora. É, primeira vez que ele faz live no Instagram, acho que ele tá tendo dificuldade lá. Tá travando o que, Marcos? Tá travando? Interrogação? É uma pergunta? Dá uma palavra pros embaixadores na hora, meu querido. É nóis. Valeu, Ângelo. Tamo junto, Marcos. Ei, Samiri. E aí, pessoal? Vai falando aí comigo aí. Tá travando, Marcos? A minha live tá travando aí pra vocês? Agora? Não entendi. Não sei. Acho que sim. E aí? Ele tá tendo problema lá? Ele só perguntou, já começou? Foi sim. Falei pra ele entrar. Vamos ver se ele entrou. Cadê o pessoal? O pessoal tá indo embora. Vai não, gente. Fica aí. Daqui a pouco o pastorzão vai entrar aí. Vai ser top o bate-papo. É, deve ser sua internet, Marcos. Aí ele aí, ó. Acabou de chegar. Manda o convite aqui. Acabou de chegar. Vou mandar o convite para ele. Vai aparecer um convite aí na sua tela. Você aceita aí, confirma. E aí a gente começa a bater papo. Tá travando aí para você, Marcos? Talvez deve ser a sua internet aí. Sai e entra de novo, costuma melhorar. Eu acho que pro pessoal tá normal. Eu não ia responder que eu ia. Pronto, já entrou. Fala aí, guerreiro. E aí, meu lindão? Beleza? Tranquilo, cara? Graças a Deus, tudo jóia. Que bênção. Seja bem-vindo à live do Instagram. Obrigado, verdade, é a primeira. No Instagram é a primeira, cara. Pois é, cara. Sempre tem a primeira vez, né? Poxa vida. E ainda Bom demorou um demais. pouquinho que eu fui jogar no tablet, no iPad, para ficar melhor. É, quem pode, pode, né, cara? Não, mas pelo menos aí não trava, pô. Tá certo. Bom demais. Pastorzão, se apresenta aí para o pessoal daqui te conhecer. Conta um pouco aí da sua história. Deixa a questão do testemunho um pouco para depois, quando chegar mais uma galera. Mas vai resumindo aí, depois da sua conversão, seu chamado, a sua ida para o ministério, as igrejas por onde você passou, até chegar aí em Taubaté. Faz um resumo aí da sua vida ministerial para o pessoal já te conhecendo. Legal, sou o pastor Luciano Santáguia, daqui da Primeira Igreja Batista de Taubaté. Me converti com 19 anos de idade
Cheguei à primeira Igreja Batista do Retiro, em Volta Redonda, com a vida destroçada. A gente conta mais um pouquinho para frente. E me converti lá, rapaz. Me entreguei numa madrugada antes de conhecer a igreja. Me entreguei ao Senhor. E aí, quando cheguei na igreja, já estava convertido. Mesmo antes de ouvir uma pregação lá e tal, eu já fui convertido, já estava por dentro, já me senti uma pessoa diferente. E aí comecei a frequentar a primeira Igreja Batista, sem conhecer nada, né? Retiro ali, Volta Redonda, mas não conhecia nada de evangelho, não conhecia nada de igreja. Só tinha entrado em igreja para poder roubar, né? Para fazer furto. Então, não conhecia nada de igreja, evangelho. Mas Deus colocou uma pessoa na minha vida, ela me evangelizou ainda na rua, e através dela eu fui para a igreja. Com 10 meses de convertido, eu já trabalhando numa casa de recuperação para viciados em drogas, eu recebi o chamado pastoral. Aí fui voltar a estudar. Na época eu tinha só a 6ª série. Eu fui terminar primeiro grau, terminar segundo, tinha aí 20 anos, né, de idade, já com um ano mais ou menos de conversão, e fui estudar. Aí me tornei lá, né, seminarista depois da igreja. A igreja me deu uma congregação para pastorear, lá na Vila Brasília. Comecei um trabalho lá na Vila Brasília, um bairro difícil, mas graças a Deus a congregação começou com 20 pessoas em pouco tempo. Era do Vale Verde? Aquela do Vale Verde? Exatamente. Ela era no Vale Verde e desceu, né? Aí veio para a Vila Brasília, a gente trouxe a igreja um pouquinho mais para baixo. E aí fiquei lá 3 anos e meio, né? Ali me tornei pastor, fui consagrado, terminei o seminário, fui consagrado. Já fui casado para lá com a Beatriz, estou há 19 anos com a Beatriz. E de lá fui para o ministério no Belmonte, onde você me conheceu, né? Se eu não me engano, foi lá a primeira vez. Aí eu fiquei 10 anos na primeira Igreja Batista do Belmonte. Um ministério muito abençoado. E de lá eu vim para cá. Estou aqui 4 anos e meio, primeira Igreja Batista de Taubaté. Sou o diretor do seminário aqui, né? Fundamos um seminário, já estamos aí quase 100 alunos. Fundamos o seminário aqui. O seminário não parou, está funcionando normalmente. E sou presidente da associação aqui também, 45 igrejas aqui no Vale. Benção, Vale do Paraíba, São Paulo, né? É isso aí, Taubaté, pertinho de São José dos Campos, Campos do Jordão. Pindamonhangaba, Lorena. É isso aí, tudo pertinho aqui. Ubatuba. Rapaz. Eu já rodei muito por aí, hein? Essa Dutra aí, a gente passava de cidade em cidade aí, rapaz, andando de skate. Aí é um lugar bom. Caçapava, Jacareí. Tempo bom. É isso aí, rapaz. Luciano. Presidente da associação, cuidando dessas. Que bênção, cara. Que bênção. Então já são, o quê? Já tem aí uns 18 anos de ministério, mais ou menos? Quase 20, né? Eu vou fazer 19. 19. Caramba. Um bom tempo, né, cara? Uma estrada, hein? E 24 anos de convertido, né? Já 19 anos de ministério. Pois é, para o pessoal daqui que não te conhece, não tem noção, né? Ouve assim você falar que tem quase 20 anos de ministério, hoje é pastor da primeira Igreja Batista de Taubaté, uma cidade de médio porte aí do Vale do Paraíba, em São Paulo, e uma igreja com centenas de membros, você diretor do seminário, presidente da associação, e o pessoal não imagina de onde que Deus tirou você, né? Assim como eu, você também teve uma história antes da conversão muito complicada, né? O envolvimento com drogas, com tráfico, com roubos, né? E para quem não sabe, vou dar uma contextualizada. Em Volta Redonda, nos anos 80, tinha uma espécie de facção, não tão
tão assim, tão grande quanto eram as facções no Rio de Janeiro, capital, mas em menor proporção e em menor escala era o mesmo estilo de vida. E aí nós éramos de um lado da cidade, né? Você era do Retiro e ali existia uma facção chamada Comando Sul, né? Uhum. Porque era do lado sul, depois do Rio. E eu morava no Aterrado e tinha ali uma facção e as nossas facções eram parceiras, né? Que era Exato. a minha era a OTA, a Organização Terrorista do Aterrado. E você do Comando Sul, a gente era parceiro nos bailes, né? Os bailes do Náutico, do Aero, do Foi. CTC. A gente ficava de um lado, né? E aí tinha o pessoal do outro lado lá da cidade, um pessoal de depois do viaduto, o pessoal do lado de lá. Aí era meio que facções rivais. Mas a nossa galera era meio que unidas, né? O Comando Sul e a OTA eram parceiras. Então, queria que você contasse um pouco aí, cara, de forma resumida, né, dessa vida sua pregressa, antes da conversão. Sei que você teve um envolvimento, assim como eu, e talvez você teve um envolvimento até maior do que eu, porque você era mais velho, né? Eu, Uhum. na época, era adolescente, então muitas coisas eu ainda não ia, porque os próprios caras me tiravam das fitas, porque sabia Uhum. que eu, menor, se a polícia pegasse, eu podia dedurar todo mundo e tal. Então os caras vai tirando os menores. Às vezes bota a gente de bucha num negócio, no outro, mas a gente não tinha tanto acesso a tudo como você teve. Então conta um pouquinho aí para o pessoal saber de onde que Deus te tirou. Eu fui jogador de futebol na juventude, então eu era goleiro do Volta Redonda, e comecei, por conta do futebol, a me envolver muito com baile, né? Naquela época era a época dos bailes no Aero, como você disse. E as meninas, no domingo à tarde, iam para o Aero, né? Então a rapaziada ia atrás. E nessa brincadeira eu comecei a frequentar baile na época em que o funk começou a fazer muito sucesso em Volta Redonda. E infelizmente naquela época, o funk trazia consigo toda uma roupagem cultural e no meio dessa cultura vinha também a droga. Eu comecei a experimentar drogas nos bailes e me viciei rapidamente, de maneira assim avassaladora. Experimentei drogas lá pela primeira vez, não parei mais de usar. Né? Um ano depois eu já estava viciado em cocaína e já fazia tudo pela droga. Né? Então comecei a dar muito trabalho em casa. Minha mãe está aí com a gente, né? Conhece bem a minha história. Meu primo também lá de Minas Gerais está aí com a gente. A Joselaine, a esposa dele, minha prima. Então o pessoal ouviu falar dessa época minha, né? Minha mãe viveu isso de perto, sofrimento. E tráfico de drogas, naquela época, morreu muita gente. Eu parei um dia para contar, dos meus amigos da OTA e do Comando Sul, nós éramos 43. Só para você ter uma ideia, nós somos apenas 2 sobreviventes hoje. Daquela galera, né, que a gente andava junto mesmo e aprontava junto, todas. Então, nós somos 2 sobreviventes só, e nós 2 somos pastores, né? Ambos somos pastores. Então, quem Deus tirou, tirou, né? Isso eu estou dizendo, claro, a turma que andava comigo, tirando a turma da minha rua ali. Hoje tem gente na rua lá que está viva e tal, mas não teve o envolvimento com a droga e com o tráfico da forma que a gente teve. Eu tive envolvimento com o tráfico rápido e profundo, né? Porque foi rápido, que a minha passagem por lá se deu por conta da morte de muita gente. Muita gente, naquela época morria muita gente, a gente perdia ali gente todo dia. E claro, né, aqueles que eram muitas vezes os consumidores iam se tornando os vendedores e tal, para poder superar aquela ausência de contingente, porque o pessoal estava morrendo a todo instante, então a gente ia subindo. E eu mal subi, já comecei a dar problema, porque usava muita droga e não tinha condições, eu não conseguia vender o quanto que eu consumia. Então, automaticamente, eu comecei a dar prejuízo, sair do controle. E, na época, o negócio estava muito complicado, porque eu comecei também a me envolver com furtos, com assalto à mão armada, né? 18 costas, 17, aprontando todas.
Então, a coisa começou a complicar, comecei a ver gente morrer demais e comecei também a encontrar alguns grandes problemas, né? Comecei a dar prejuízo para o tráfico, comecei a roubar gente poderosa, comecei a realmente bater em gente que não devia. E isso foi um período muito curto, um negócio assim, 6 meses, eu já tinha acabado com a minha vida, assim, né? Depois que eu comecei a mexer com droga e roubo, o negócio foi muito complicado. Muita gente nem sabe disso, né? Muita gente nem imagina que eu me envolvi de tal forma. E aí, então, eu comecei a... Do tráfico, a gente já fazia algum negocinho ou outro. Eu fiquei 2 anos fazendo um negocinho ou outro. Mas de uma maneira mais profunda, uns 6 meses. E aí, eu comecei a levantar inimigos demais. Tentaram me matar naquela época. Deram uns 5, 6 tiros na minha direção. E eu comecei a perceber que eu tinha que sair daqui. Só que como, né? Não tinha... Primeira saída foi pedir meu irmão para me arrumar um emprego. Na época, meu irmão trabalhava na prefeitura. E ele me conseguiu um emprego, mas o emprego não resolveu. Passava a madrugada inteira na coisa errada, né? Então, trabalhava durante o dia, quando ia, e passava a madrugada inteira fazendo o que não devia. E aí foi que eu comecei a pensar em virar crente. Porque eu vi os crentes na rua, e eu falava, rapaz, esse pessoal anda com Deus mesmo. Esse pessoal aí é guerreiro. Eu sabia que se eu quisesse andar com Deus de verdade, era aquele povo que eu tinha que seguir. E comecei a pedir a Deus. Nessa época, eu abri o jogo com o meu irmão, abri o jogo com a minha mãe, falei, estou usando droga mesmo, estou metindo em coisa errada, estou roubando, o negócio está feio do meu lado. E aí minha mãe começou a pegar no meu pé, falou, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia daquela dos Gideões Internacionais, quando eu ainda estudava, aquele negócio ficou guardado lá em casa um tempão. E aí um dia eu comecei a ler aquele negócio. Me apaixonei por Jesus nos evangelhos. E aí a palavra falou e não voltou vazia, né? E aí, numa madrugada que eu tive uma terceira overdose da minha vida, eu orei e falei com Deus. Falei, Senhor, eu não quero morrer aqui hoje de overdose. Já estava passando mal, sem ar, cheirei cocaína, fumei crack, o crack estava chegando naquela época. E aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu não quero morrer assim, né? Tinha perdido meu pai há um mês, minha mãe tinha sofrido bastante com aquilo. E aí eu falei, por amor à minha mãe, eu não posso morrer aqui hoje. Se eu não morrer, a partir de amanhã eu vou procurar uma igreja de crente e a partir de amanhã eu vou andar com o Senhor. E Deus poupou minha vida naquela madrugada. Eu bati na porta da irmã que me evangelizou, falou, ó, que dia que é a missa lá na sua igreja e tal? Ela falou, olha, não é missa não, é culto. Eu falei, ó, dona, eu quero saber se é missa, culto, reunião, encontro. Eu quero saber que dia que tem a parada. Ela falou, hoje. Era uma quarta-feira, 3, 4 de abril de 96. Que foi na madrugada que eu me converti. Às vezes eu confundo 3 com 4. Mas foi para a igreja naquele dia. Os jovens me abraçaram, estiveram ao meu redor o tempo todo. E ali eles realmente me compraram a ideia de me ajudar. E me ajudaram mesmo, né? Jovens como o irmão Reinaldo, que hoje é o pastor Reinaldo, o irmão dele, Francélio, Flaires, Andrei, saudoso Andrei, que hoje mora no céu, né? Jovens que me abraçaram ali, as meninas, e me adotaram, né? Me discipularam, me ajudaram, tiveram muita paciência comigo, eu brigava com eles, queria partir para cima, dar tiro, o negócio era complicado. E eles me apoiaram. E aí tá aí, rapaz. Deus foi moldando, já são 24 anos. Rapaz. Que história, hein? Cada um com as suas histórias. Poxa. Mas como é que foi o seu chamado? Conta aí pra gente como que Deus te chamou, como é que foi esse processo, como é que você teve convicção de que Deus estava te chamando para o ministério. Quando eu me converti, a irmã que me evangelizou passou a me discipular. E ela era uma amante do trabalho, da obra do Senhor. Então, ela realmente assim, implementou essa ideia em mim. A importância de se trabalhar no reino, a importância de fazer a obra de Deus. E eu, então, comecei a dar estudos bíblicos, inclusive para alguns amigos
do tráfico de drogas, gente que usava drogas. O estudo bíblico que ela me dava, eu passei a dar no meu condomínio para os jovens. Rapidamente montei uma célula no condomínio, comecei a evangelizar. Ganhei algumas pessoas para Jesus no condomínio. Outras se fortaleceram, já andavam com Deus e se fortaleceram. E eu comecei a evangelizar muitas pessoas. Um dia eu fui dar um estudo bíblico na casa de uma pessoa e chegou lá um diretor de uma casa de recuperação. E ele falou comigo, irmão Claudinho, gente boa. Falou comigo, rapaz, você dá estudo bíblico? Eu falei, dou, né? Mas era um negócio assim, eu estava aprendendo ainda, né? E ele falou, rapaz, você não quer dar estudo bíblico para a gente lá na casa de recuperação? A gente tem uma casa de recuperação, tem uns 30 internos lá, você não quer ir para lá dar estudo bíblico? E eu falei, pô, vou, cara, maior boa vontade, vai ser um prazer. Aí fui para lá dar estudo bíblico. Aí dava os estudos bíblicos da Junta de Missões Nacionais, né, o que Jesus deseja que você faça e tal. E fui para lá dar estudo bíblico. Aí, num belo dia, rapaz, um interno virou para mim e falou assim, rapaz, por que você também não prega? Porque você dá 1h30, 2 horas de estudo bíblico, por que você não divide isso e prega para a gente? Aí eu falei, tudo bem. Saí dali, rapaz, peguei o ônibus, desci no centro da cidade, fui procurar uma livraria, falei, rapaz, preciso de tudo que você tiver aí sobre pregação. Eu nunca tinha pregado na vida, mas eu sabia o que era, né? O pastor pregava todo domingo. E aí comprei tudo quanto é livro de homilética que eu achei na época lá. E engraçado que eu não sabia que eu estava descobrindo a minha primeira paixão, né? No mundo acadêmico. Hoje eu sou autor de um livro de homilética de 1.200 páginas, né? Ali eu comprei tudo de homilética que eu achei e comecei a estudar. E levei minha pregaçãozinha. Nossa, não gosto nem de pensar, né? Minha primeira pregaçãozinha para casa de recuperação. E aí, rapaz, eu devo ter ensinado muita coisa errada naqueles primeiros meses, né? Mas estava lá, com a graça de Deus e a misericórdia junto de mim. E comecei a pregar lá, rapaz. Na primeira pregação, quando eu comecei a primeira pregação, durante a pregação, eu senti a vocação. Eu comecei a ter certeza de que eu faria aquilo para o resto da minha vida. Com 10 meses de convertido, eu recebi o chamado pastoral. E aí, ali começou a minha carreira. Aí eu tive certeza que eu deveria voltar a estudar e ir para o seminário. Muito legal. Como é que era o nome dessa casa de recuperação? Casa de recuperação, as 12 tribos de Israel. Porque teve uma casa de recuperação que você me levou uma vez que eu tive aí. A gente foi lá e deu uma palavra lá de tarde. Era essa, não? E, rapaz, não lembro qual que eu levei você. Mas se não foi nessa, foi no Desafio Jovem da Assembleia de Deus. Uma das duas. Eu acho que era esse da Assembleia aí. Que eu trabalhei lá também. Você estava no Belmonte, aí eu fui lá num culto da manhã, aí a gente fez um churrasco, aí de tarde você me levou lá, dar uma palavra lá pro pessoal e tal, lembra? Eu me lembrei. Era Foi essa nas mesmo? 12 tribos. Eu lembro da gente conversando no caminho lá de carro. Uma estradinha de chão. E Era uma estrada de chão. 12 tribos de Israel. Foi lá mesmo. Onde que é aquilo? Santa Rita de Cássia. Santa Rita, é isso mesmo. Isso Na mesmo. divisa com Barra Mansa lá. Aham. Do Belmonte ali, já saía ali por cima. Isso, exatamente. Pois é, rapaz. E como é que tá aí a questão da pandemia? Como é que tá aí a igreja? Como é que tá a sua região aí em São Paulo? Como é que vocês estão se virando aí nesse tempo? Cara, o negócio pegou a gente de surpresa, né? Eu sou um cara meio jurássico, não sou tão desenvolto quanto você com a tecnologia. Rapaz, passei 2 semanas, cara, passando aperto aqui, fazendo live dando errado, aquele negócio todo. Mas a igreja tá realmente em casa, eu tomei essa atitude desde o princípio. Deixar a igreja em casa, estamos fazendo tudo de casa. E agora que a gente está começando a pensar em alguma coisa, fazendo templo, que realmente eu quis isolar o pessoal, fiquei com medo, a responsabilidade é muito grande. E Taubaté, cara, tá assim, você sai na rua, tem dia que você não vê quase ninguém, centro da cidade parado, uma prefeitura
tem feito um trabalho muito legal aí. E, assim, a doença está contida aqui. Graças a Deus, não está, assim, Tem algo alarmante. quantos mil habitantes aí em Taubaté? 310 mil, 315, alguma coisa assim. É uma cidade de médio porte, né? Muita gente. Tem muitos E casos graças aí, a muitas Deus. mortes, como é que tá? Olha, Manu, eu não tenho acompanhado de perto, até porque eu tenho evitado um pouco, porque esse negócio vai angustiando a gente. Eu comecei a acompanhar muito e perceber que o negócio estava me fazendo muito mal, né? Que você fica meio paranoico, né? Então eu comecei a me distanciar já tem uns 15 dias que eu não tenho visto notícia. Até o momento em que eu tinha visto, assim, acompanhado de perto, a gente estava assim, com uns 40 casos, 4, 5 mortes, alguma coisa assim. Né? Mas já deve ter aumentado. Com certeza já deve ter aumentado. E tem muitos idosos aí na sua igreja, como é que tá aí o pessoal? Tem, nós somos aí, eu acho que os idosos, quase 20% da igreja são idosos. Nós somos quase 1.000, então Uhum. nós temos aí quase 200. E E é esse uma é um dos igreja motivos já pelos com muitos quais... anos, né? Como é Então, que aí é? tem que tomar mais cuidado ainda, né? Exatamente. Aí, rapaz, os idosos aqui da igreja são os mais rebeldes que a gente tem aqui. Né? Se falar não vem, não adianta. Eles são os primeiros a chegar. Então, eu falei, eu vou ter que segurar mesmo, porque senão eles vão aparecer e não tem jeito de segurar. E aí eu tive que segurar. Foi essa atitude. E graças a Deus, até agora, da igreja ninguém. Graças a Deus. Amém. Que bom. E o que é que você está achando da igreja virtual, da igreja online, esses aspectos que têm mudado, alguns paradigmas estão sendo chacoalhados, ceia online, já teve pastor que batizou online, casamento online. Como é que você está lendo aí esse novo tempo? Qual que é a sua perspectiva? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Porque para mim a comunhão é um negócio muito fundamental, assim, muito importante. Né? E eu creio que algumas situações, como as ordenanças, eu creio que elas foram feitas para um ambiente coletivo. Então eu tenho trabalhado muito essa ideia com a igreja aqui, né? Mantenhamos a comunhão, porque o tempo vai passar, a situação é passageira. Se ela se estabelecesse perpetuamente, aí nós teríamos que tomar outras atitudes. Mas já que a situação tem tudo para, pelo menos diante dos outros países, aí tem tudo para ter esperança de que as coisas vão passar, então vamos aguentar aí 2, 3 meses sem realização das ordenanças para que a gente volte a realizar dentro da coletividade. Eu, como prática, tenho muita dificuldade de elaborar uma ideia de ceia virtual, né, de batismo virtual ou qualquer coisa parecida. E como batistão roxo, eu ainda também prezo muito por aquela questão, né, da ceia ser realizada pelo pastor, né, para que a gente não crie um precedente para a igreja tentar viver sem a figura pastoral, que a gente já viu que é catastrófico. Então, assim, a gente manteve a tradição. Nossa igreja tem 80 anos, ninguém sentiu. Pra você ter ideia, não tive nenhuma pessoa, nem da liderança, nem ninguém que fosse contrário, que fizesse assim uma espécie de pressão para isso acontecer. Então, isso foi muito tranquilo para a gente. E os nossos jovens são mais tradicionais que os idosos, então eu não tenho dificuldade em nenhuma área aqui. Tá certo. Não. Aqui também, apesar de eu ser um defensor do uso da tecnologia e das artes, né? Um slogan que eu carrego é que devemos usar a arte e a tecnologia a serviço do reino de Deus. Tudo que estiver à nossa disposição, vamos usar para expandir o reino e para espalhar a mensagem do evangelho e para edificar a igreja. Porque eu entendo que virtualmente o que mais acontece é a edificação da igreja. Por exemplo, temos aqui 13, média de 15 pessoas
acompanhando a gente. Às vezes um sai, outro entra, um sai, mas tivemos uma média aí de 15 pessoas. Eu duvido, Luciano, que de todas essas pessoas, de uma pessoa que entra e sai, no final dessa live, tem gerado mais ou menos de 100 a 150 pessoas que entram por causa da velocidade da vida mesmo. O cara entra, escuta um pouquinho, daqui a pouco ele já sai, vai na outra live lá, daqui a pouco volta na nossa, e vai lá e vem cá, e vai. É tudo muito rápido, muito fluido. Então, assim, essas 100 pessoas mais ou menos que vão passar por essa live aqui agora, eu duvido que uma dessas 100 não seja crente, não seja membro de igreja. É tudo o pessoal que me segue, é tudo crente. É o pessoal que te segue, é tudo crente. Então, na minha opinião, o evangelismo, a evangelização, a tarefa de alcançar novas pessoas para Jesus, ela se dá através do relacionamento. Principalmente nos nossos dias. Sempre foi assim, mas nos nossos dias muito mais. Houve um tempo em que grandes ajuntamentos, congressos, cultos na praça, eventos evangelísticos geravam novas vidas. Esse tempo passou, agora as novas vidas são geradas pelo relacionamento interpessoal. 90 a 95% apontam as pesquisas das últimas conversões dos últimos 10 anos, 95% foi através de um amigo ou de um familiar. Então, para mim, a tecnologia e as redes sociais não é para expandir no sentido de evangelização. Eu não acredito que as ferramentas tecnológicas vão servir para o crescimento da evangelização. 5%, eu imagino, em torno de 5% vai alcançar. O cara está lá angustiado, pesquisando alguma coisa no YouTube, e aí do nada aparece uma reflexão, aquilo toca o coração dele, ele busca uma outra e uma outra, daqui a pouco ele bate numa igreja, se converte, se torna membro. 5% eu estou chutando muito alto. Vai acontecer com um ou outro, mas não é a maioria, não é o ideal, é que as redes sociais sirvam para a edificação da igreja. Porque a igreja tem duas missões, né? Submissões na missão de ir pregar e ensinando-os a guardar. Esse é o mandamento, essa é a missão. E nós temos essa comissão com Jesus. Ir de pregar e ensinando-os a guardar. Então a agenda da igreja está definida. Para os de fora, evangelização. Para os de dentro, edificação. Para quem ainda não foi ganho, vamos pregar a mensagem pura do evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém presta, o pecado nos separa de Deus e Jesus nos religa com o Senhor e ponto final. Os de dentro vamos edificar, vamos ensinar a Bíblia, vamos ensinar a teologia, vamos discipular essa igreja para que ela se pareça cada vez mais com Jesus, para cumprir a grande comissão com mais excelência e eficácia. Então, para mim, as redes sociais, elas trabalham mais para a edificação, o lado do ensinando-os a guardar, do que da evangelização, do ir de pregar. Então, a questão é que, apesar de eu ser um defensor do uso de toda a tecnologia disponível para a edificação da igreja, essa é a minha perspectiva, posso estar enganado, mas é a leitura que eu faço. Apesar de concordar, eu também tive dificuldades. A nossa igreja aqui ainda não realizou nenhuma ceia online e pretendo não realizar, exatamente nessa perspectiva de que daqui a pouco estaremos juntos novamente. E a ceia é um evento de comunhão, de celebrar a presença, o abraço, o toque. Então estamos aguardando, né, o retorno dos cultos presenciais. Eu já prometi aqui à igreja que o primeiro domingo, depois que retornarmos aos cultos presenciais, vai ser um grande culto de ceia do Senhor, e vai ser uma festa, e ninguém vai querer que o culto acabe logo, e vai estar todo mundo com saudade, e a gente vai cantar muito, e a gente vai comer o pão, vai beber do cálice, vai cantar muito, e vai se abraçar, e vai orar, e vai chorar, e vai sorrir, vai ser um cultão de ceia memorável. Mas eu não discordo, porque eu compreendo que as nossas ordenanças são também simbólicas. A ceia é um memorial e o batismo é um novo nascimento, de forma que não
consigo, eu particularmente, não consigo repreender os que estão tomando esse caminho de fazer, mas eu não tive paz no meu coração de levar a igreja nessa direção. Prefiro aguardar o momento presencial para a realização, pelo menos, das ordenanças. Eu ainda não tenho, pode ser fruto do meu batistismo, herdado pelo pastor Nilson de Másio, pode ser, talvez, alguma dificuldade que eu tenha, apesar de frente em algumas questões, em algumas outras eu sou muito enraizado, então prefiro aguardar mesmo, pelo menos as ordenanças, realizar sempre presencialmente, o batismo e a ceia. Mas eu não considero errado, eu não sei você, Luciano, mas eu não considero errado quem está fazendo, até porque são simbólicas, então cada um simboliza da maneira que pode. Mas esse precedente que pode abrir, cada um pode ministrar a ceia na sua casa e pega um pão e um suco de uva aí, está tudo certo, né? Sem a comunhão do corpo, sem o líder que foi instituído pela igreja, autorizado pela igreja a fazer. Daqui a pouco está todo mundo indo numa piscina, um está batizando o outro e tal. E pode parecer que no Novo Testamento a dinâmica é assim deliberada, cada um faz o que quer, mas não, as coisas eram bem definidas, tem um grupo que faz isso, tem um grupo que faz aquilo, né? Como os apóstolos disseram, nós não vamos largar a oração e a palavra para servir as mesas, então escolham aí dentre vós, ou seja, cada um na sua, fazendo o seu ofício, desenvolvendo o seu dom para a edificação da igreja. Senão, né, pode virar um pouco meio bagunça e essa onda de desigrejar-se. Uhul, anarquia, eu sou meu sacerdote, eu sou meu líder, eu e Jesus me resolvo, está tudo certo. Esse caminho não tem sido muito saudável. Então eu penso que entrar por essa porta aí é extremamente perigosa. E nem todo mundo tem maturidade para se virar sozinho na fé. Por isso que Deus inventou os dons, os ministérios, e existe o dom e o ministério do pastoreio. O que você acha disso, pastor? Eu acho um pouquinho difícil. Para mim, o que pegou desde o princípio é a questão da coletividade mesmo, né? Da comunhão. Se a ceia do Senhor é um momento para reflexão e primariamente para que você possa se analisar e possa, inclusive, ver como é que está a sua comunhão diante da situação com o seu irmão, eu acho que um ambiente de culto é fundamental. Eu entendo dessa forma. Eu concordo com você, eu penso que cada igreja é autônoma para fazer isso, cada pastor ele tem a sua autoridade local para estabelecer o seu caminho, até porque nós não temos nenhum tipo de deliberação convencional, né, para essa situação. Então, não vejo dificuldade, como presidente da associação aqui, nós temos um grupo de pastores aqui onde a gente conversa sobre isso. Eles estavam discutindo no grupo, me perguntaram a opinião, dei minha opinião, mas disse, olha, mas eu respeito, cada igreja é autônoma e pode decidir por si, cada pastor é apto para poder decidir por si aí. Eu não quis, porque como eu disse para você, eu sou batistão demais, sou tradicionalzão nesse sentido, né? Eu sou muito aberto no que diz respeito à adoração, ao estilo de pregação, eu não tenho dificuldade, eu sou tão tradicional com a igreja, eu gosto de uma igreja alegre, vívida, batendo palma, eu não tenho dificuldade com isso. Mas com relação aos nossos princípios teológicos e até mesmo alguns litúrgicos, com isso eu tenho muito selo, né? Então, eu preferi permanecer da forma que estávamos, né, dentro da inércia da espera. E aí estamos aguardando o retorno. Confesso para você que eu não sei, se demorar mais 6 meses, o que é que a gente vai fazer. Né? Talvez eu vá para a porta da igreja e fazer a fila lá para passar, pegar e ir embora. Né? Mas por live eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque eu entendo que a questão da comunhão é muito importante. E na sua opinião, quais são os benefícios? Né? A gente já falou um pouco do contra da epidemia, o distanciamento e todas essas dificuldades, as crises, as mortes, né? A angústia, a tristeza. Mas, na sua leitura, quais são os benefícios que a pandemia trouxe? O que ela nos iluminou
para poder tomarmos algumas atitudes em algumas direções? Na sua perspectiva, tem algum benefício? A pandemia trouxe alguma coisa de bom para a gente? Pastor, eu percebi vários, e assim, dentro de um contexto diversificado. Eu percebi que, por exemplo, como pastor, adotando uma campanha social, que nós já arrecadamos mais de 3 toneladas de alimento, acho que já estamos chegando a 4, se já não passamos, né? Abençoando aí centenas de famílias que passam lá na igreja semanalmente para pegar as suas cestas e levar para casa. Eu percebi uma sociedade brasileira bem voltada para a necessidade do outro. Eu acho que o brasileiro que já tem essa tendência natural foi aflorado diante das perdas de emprego, diante de todo o clima do comércio prejudicado. Então, eu acho que isso socialmente fez com que muita gente que queria uma oportunidade para fazer alguma coisa encontrou. A gente vê muita gente parando o carro lá na frente da igreja, deixando mantimento, gente que a gente nunca viu. Então, eu vejo um segundo elemento social aí importante. A igreja sendo reconhecida como uma figura de confiabilidade e também a proximidade da comunidade com a igreja, tanto de quem traz quanto quem recebe. Então, isso foi muito legal para a vida da igreja aqui, né? A igreja não parou, ela esperou uma situação passar, que foi aquele primeiro pandemônio que aconteceu, aquela dificuldade inteira, né? A gente ainda estava com obra, a gente precisou acabar a obra da frente da igreja, um maquinário pesadíssimo, para a gente começar a campanha. E o que vimos disso foi algo extraordinário. No contexto de igreja, eu vejo também muitas coisas boas acontecendo. Por exemplo, a igreja, ela se tornou uma igreja muito unida nesse processo. Pelo menos a nossa aqui, ela se uniu. Diariamente eu recebo gente me perguntando: pastor, tem alguma família precisando de alguma coisa em especial? Como é que a gente pode se ajudar? Então a gente criou várias ações. Por exemplo, a MCM da nossa igreja está fazendo contato quase que diário com as mulheres da igreja. Eu entrei em contato com idosos, que eu não tinha esse tipo de contato, fazer uma chamada de vídeo. E aí, como é que vocês estão? Tinha gente, mano, a igreja aqui, cara, ela tem muita gente, então tinha gente que vivia escondidinha, que eu estou descobrindo agora. Eu estou tendo o meu primeiro contato real, assim, fora aquele abraço da igreja, aquele bate-papo. Muita gente, eu fui descobrir agora. Foi muito legal isso, inclusive, né? A gente entrar em contato, pegar as listas da igreja e poder fazer contato. Foi muito bom. Eu vi que as lives alcançaram muita gente também que tinha saudade. Saudade do pastor Luciano, saudade da primeira de Taubaté, gente que foi para o exterior e que agora está podendo alcançar a mensagem da primeira de Taubaté dessa forma. Então, a gente acabou criando situações e eu creio que isso vai perdurar, isso vai continuar. Até porque há um pedido. Pastor, não pare de fazer as lives. Então, a gente já está criando mecanismos. Para isso, eu já sei que vou pregar uma vez, através da live, toda semana a partir de agora, depois que a pandemia acabar. Já estou criando um programa para a terceira idade, porque eu vi que a minha distância da terceira idade estava muito grande. Então, eu quero criar um programa às 7 da manhã, que a gente vai tomar café junto. Então, eu vou criar slogan, vou fazer isso através do Facebook, para a gente bater papo, tirar dúvida e tudo mais, né? Então, isso também ficar. Eu percebi que isso vai ficar. Outra coisa de viva, que eu achei assim, muito legal, foi a questão dessa situação ter gerado em nós uma valorização maior à igreja e suas atividades. Tem gente falando comigo: pastor, eu nunca mais vou faltar um culto agora. Eu não aguento mais ficar sem igreja. Saudade que eu estou de todo mundo. Nunca mais falta um culto. Nunca mais fico sem escola bíblica dominical. Né? Então, gente que a gente, através desse reencontro da igreja com pessoas que estavam afastadas, dizendo para a gente: pastor, a hora que voltar à normalidade, nós queremos voltar para a igreja. Gente nossa, membro em nossa igreja,
que está nos Estados Unidos temporariamente e que está podendo acompanhar as pregações de lá. E a gente se reaproximou, porque estava distante, gente que está na Argentina. Então foi muito legal, essa parte eu achei muito legal. E também vi muita coisa positiva no convívio familiar. Eu estou vendo uma família mais presente em casa. Claro que isso também traz seus desdobramentos problemáticos, né? A gente já está vendo aqui que a gente vai ter que, né, criar um programa de acompanhamento depois disso, porque tem família que não está pronta para viver o que está vivendo. Mas, em contrapartida, tem muita gente aproveitando ao máximo isso. A gente vê alguns vídeos aqui das famílias que mandam para a gente, né, dizendo, estamos aqui fazendo isso, brincando, tá. Então, eu acho que foi bom por esses lados. Perfeito, muito legal. Muito, muito, muito bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Foram chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor acaba usando essa circunstância para nos levar a algumas reflexões e algumas práticas que precisávamos, né? E que se não fosse essa situação, iríamos empurrar com a barriga e a coisa ia talvez ser até pior lá na frente, né? Verdade. E quais são as ações que sua igreja tem feito, o pessoal aí da sua região, que não faziam e que agora estão fazendo por causa da quarentena? Como é que você tem percebido aí a compreensão dos pastores, sobretudo os mais antigos, os mais experientes, com essa questão de live? Eles estão se virando bem, estão com dificuldade, ainda estão com preconceito, com essa coisa, né? Porque como eu e você temos dificuldade de fazer as ordenanças online, tem um grupo de pastores que tem dificuldade até de pregar online, porque eles acham que o evangelho deve ser todo feito, realizado e exercido de forma presencial. Então, assim como a gente quer ser respeitado, na nossa opinião, em relação àqueles que já progrediram, né, para ceia e batismo online, esses também precisam ser respeitados em suas opiniões. Então, como é que a turma está lidando aí na sua região? Como é que está a dificuldade e a aceitação desse novo jeito de ser igreja? Existem uns 3 fatores, Manu, que facilitaram bastante essa situação aqui. Primeiro que a gente está pertinho da capital, a gente está entre Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está basicamente a 2 horas de São Paulo, 4 horas do Rio de Janeiro. Então, nós estamos do lado do São José dos Campos aqui, que é uma cidade extremamente desenvolvida. Então, a pastorada está acostumada com essa tecnologia. Várias igrejas aqui já desenvolvem muito bem esse trabalho via canais. Então, as canais midiáticos, né? Então, eles não têm, a pastorada não teve tanta dificuldade, a gente não tem tanta dificuldade assim. Eu, particularmente, desconheço, como presidente da associação, um pastor que seja contra uma live. Desconheço. A gente está nessa discussão na questão da ceia e tudo mais. Mas a live todo mundo já entendeu que é necessária, pelo menos aqui, e a gente não tem encontrado dificuldade, não. Isso tem sido muito legal, tem muito pastor correndo atrás, né? Eu era um cara completamente assim, alheio a isso, né? Isso aí é para a juventude, os jovens fazem esse negócio. E hoje eu estou vendo, estou descobrindo isso, né? Eu não fazia, não porque eu discordava, mas é porque eu realmente não tenho muito jeito e nem muita paciência para a tecnologia. Eu sou um cara que só tento instalar um programa. O negócio não vai, eu já abandono, não tento outro, não. Eu nem conheço, né? Eu dependo da turma para me ajudar aqui. Então, eu acabei descobrindo aqui, fui pegando jeito, e foi bom, nesse ponto foi bom. A igreja, ela percebeu imediatamente que tinha algumas coisas que ela precisava fazer. Por exemplo, nós temos aqui muitos autônomos que nesse momento estão conseguindo vender quase nada. O comércio está fechado, né? As feiras estão fechadas. Então, a gente fez uma campanha interna chamada Ajude o Seu Irmão, né? O seu irmão autônomo, e a gente juntou essa ideia de um comprar do outro.
Então, se alguém vende pão de queijo, a gente compra todo mundo dele. Se o outro tem um comércio que está meia porta lá vendendo alguma coisa, a gente dá preferência para ele. A outra que faz palha italiana, a gente vai pedir palha italiana de sobremesa. Então, a gente fez um esquema muito bem bolado, né? Outro que lava a piscina, outro que... Aí a gente está se favorecendo nesse sentido. Então, nós temos hoje um canal, a gente usa o WhatsApp, as listas de transmissão, e a gente envia essas propagandas para todas as pessoas da igreja. E aí elas sabem exatamente o que o outro irmão faz. Então, a gente tem dado essa prioridade. Essa campanha foi muito legal. Isso foi uma ideia que a gente já tinha e a gente teve que botar em prática agora. A gente deu um boom assim, na arrecadação de alimentos de 90%. Né? A gente arrecadou aí dentro de um mês, poxa, quase 4 toneladas de alimento. Isso porque eu não tenho os últimos dados dessa última semana. Mas a gente está, assim, em média, 1 tonelada por semana, se eu não me engano. Então, realmente, é muito legal. A gente tem intensificado essa ideia de entrar em contato com o outro. Então, a gente lançou uma campanha, entre em contato com o seu irmão, para ver como ele está. Entre em contato com quem você ama. Por quê? São quase 1000 pessoas. Eu não consigo entrar em contato com todo mundo toda semana para ver como é que está, fazer pedido de oração. Então, nós dividimos aí o trabalho. Né? Então, assim, algumas ações que nós fizemos, a associação está dando curso, como aquele que eu mandei a propaganda para você hoje de manhã, né? Dando cursos às igrejas sobre como agir diante dessa pandemia. Então, até a associação também se viu numa necessidade de ajudar. Essas são as ações assim mais diretas que nós estamos trabalhando aqui. É um negócio bem legal. Tá certo. Muito bom. Muito bom. Pastorzão, nós estamos chegando ao fim. O Instagram, ele limita a nossa live em 1 hora. Quando dá 1 hora, ele corta, desliga e tchau. Ele só me avisa aqui quando falta 30 segundos, ele já vai pá e pô e não tem o que fazer. Esse é o formato do Instagram. Então, estamos aí nos últimos minutos. Queria que você deixasse aí suas considerações finais, algo que está no seu coração para falar para a gente, o que é que você gostaria de frisar, de enfatizar nesse momento. Fique à vontade. Eu queria deixar um texto para que os nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos vendo, né? Porque eu sei que tem gente também que só ouve nesse momento. Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 39. Eu vou resumir esse texto, queria que você lesse em casa, Hebreus 10, 35 a 39. E eu vou resumir o texto em 3 lições. Né? A primeira delas, não desista, porque Jesus sofreu para que você fosse um perseverante. Ele perseverou até o fim. E é o contexto, inclusive, remoto da passagem. Os versículos que vêm logo antes, no versículo 35, vão dizer isso. Né? A nossa recompensa também tem grande impacto, porque através da nossa perseverança nós temos grande recompensa. Então, a Bíblia vai dizer que isso também é uma realidade nesse tempo. E a terceira lição desse texto é muito importante, que nós precisamos perseverar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não tem alegria naquele que desiste, naquele que volta atrás. No justo viverá da fé. E aquele que desiste, o Senhor não se alegra nele. Ou seja, a pandemia vai passar, nossa vida vai continuar, e que nós estejamos de pé depois do dia mau. Porque realmente os dias maus fazem parte da nossa existência. Mas que nós perseveremos até o final e glorifiquemos a Deus de pé ao final de semana. Amém, amém. E para quem quiser acompanhar, assistir suas mensagens, acompanhar o trabalho da sua igreja, fale aí como é que o pessoal pode achar as redes sociais, os seus contatos, como é que é? É só entrar na página da Primeira Igreja Batista de Taubaté no Facebook. A gente tem usado esse canal, a gente tentou lá outros canais, mas é o que o pessoal tem pedido, porque a maioria tem Facebook. Então a gente tem feito através de lá as nossas transmissões.
Então é a Primeira Igreja Batista de Taubaté. Tudo junto, só procurar na página do Facebook e lá você passa a seguir que você recebe as informações de todas as atividades. Beleza. Então, meu querido, para encerrar, faltam ainda 2 minutos. Pode fazer uma oração aí para nos abençoar e ore por nós para encerrarmos esse momento. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Obrigado por essa amizade bonita que eu tenho com o pastor Manu, meu amigo, gente que eu amo, que eu gosto. Abençoe, ó Deus, a sua família, seu casamento, seus filhos. Abençoe também, ó Deus, a sua igreja. Que a igreja, ó Deus, do teu servo, seja conhecida como o baluarte da verdade no estado em que ele está. Amém. E que tu estejas, ó Deus, acompanhando em todos os processos, em todas as decisões. Abençoe as suas ovelhas. Te pedimos também, ó Deus, que tu abençoes a cidade do teu servo, onde ele está, e que tu estejas dando ali tua graça sobre a população e também direção para que este povo possa saber que o Senhor é o Salvador, enviou o Salvador, enviaste, ó Deus, o Salvador a este mundo. Te agradecemos por tudo, obrigado pela graça do Senhor sobre nós, pela tua mão amorosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastorzão. O Facebook agora também liberou esse formato de live conjunta, onde você pode começar a sua live e adicionar outra pessoa a exemplo do Instagram. Então a gente vai combinar mais para frente. A nossa página do Facebook aqui também tem uma relevância, um alcance muito bom. A gente deve ter aí, chegando aí por volta de uns 5.000 seguidores na nossa página no Facebook. Então, se o Facebook é o canal em que vocês estão concentrando a maioria dos conteúdos, seria relevante, interessante para que a gente realmente fizesse esse bate-bola, até porque o Facebook libera o horário da live, pode fazer 5 horas, 10 horas, o tanto que couber. Então, a gente poderia marcar um outro dia, estabelecer um tema e bater um papo e ter um diálogo mais à vontade pela página da Igreja de Taubaté, junto com a página da Igreja de Guaranhuns, e aí colocar o seu povo e o meu povo aqui, todo mundo para acompanhar, e a gente fazer um bate-bola aí para abençoar dos dois lados. Se você me deixar, já vou organizar isso. Beleza. Já pode ir organizando, vamos ver uma data, um horário, e a gente faz isso, vai ser bênção para todo mundo. Legal, porque a gente está querendo fazer uma escola bíblica aqui, virtual. Bênção, pronto. Com alguém. Aí a gente Top. faz um tema legal. Bênção, tamo junto. Obrigado, pastorzão. Valeu. Deus abençoe sua Obrigado vida, pelo sua carinho, família, viu? seu ministério. Bom que o Senhor te guarde, te proteja, te ilumine e te dê tudo de ótimo, cada vez mais. Obrigado. Fica na paz. Deus abençoe. Mandar um beijo pro pastor Vanderlei. Beijo, pastorzão. Chegou atrasado hoje. Valeu, Luciano. Fica na paz. Um abraço. Dá um beijo aí na Bia. Tchau. Obrigado. Tchau.